mais um saque. 3 horas da tarde, toda segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, a gente traz as melhores novidades para você, agricultor, para você que está ligado ao agronegócio. E hoje não ia ser diferente. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem o Márcio, que é um grande cara do mercado, o cara que sabe tudo de tecnologia de aplicação. Não são muitos que tem por aí, então, além de tudo, nós vamos mostrar para vocês o que significa isso e também vamos deixar aqui um recado para o pessoal que está formando em agronomia, que é um grande mercado. Não é, Marcião? Exatamente, Babi. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer. Obrigado. Vamos aprender com você. Eu falo que é um mercado, é um segmento da agronomia fantástico e faltam profissionais, tá? Ainda existe um campo muito grande aí para estar chamando a atenção de alguns alunos aí, os novos formandos aí, para a gente dar continuidade nesse trabalho que começou lá atrás com o professor Tomomassa Matu, né? E aí tem os seus descendentes aí, suas crias, né? Então, quem quiser fazer, eu acho que vale muito a pena, Bom, mercado aberto, vamos entender o que é isso, né? Então, vamos lá. O cara tá no campo, para quem que é a tecnologia da aplicação? Quem que usa isso? Onde é que a gente usa? Como é que é isso? Olha, é o seguinte, a tecnologia de aplicação, a gente fala que toda pulverização, ou seja, toda cultura, né, existe pulverização de agrotóxicos defensivos ou foliares nutricionais. Então, toda cultura tem um equipamento. Eu falo sempre ainda que o conceito de tecnologia de aplicação é único, mas existem vários sistemas de aplicação. Então, por exemplo, um pulverizador para soja, né, é diferente de um pulverizador para citros, que é diferente de um pulverizador, a princípio às vezes o mesmo, o equipamento, mas com princípios diferentes para café. Você vai pegar um pulverizador para manga, você vai pulverizar, enfim. O conceito de pulverização é um só, mas os equipamentos existem algumas mudanças. Tá? E a gente tem hoje 2 linhas de trabalho, né? Uma, fazendo palestras e ministrando palestra para produtores, que eu diria que hoje é o meu mercado em 30%, e 70% aí, que é o que eu amo, é treinamento para operadores, porque é quem está na ponta. Não adianta eu fazer uma palestra para o produtor se a informação não chegar no operador. Né? Então hoje a gente tem trabalhado bastante com o programa Aplicare, que visa esse nicho, que é os operadores mesmo, para a gente estar capacitando quem mexe, quem faz mesmo. Quem faz ali tem que ter, Babi, um olho crítico. Ele tem que ter uma sensibilidade de entender sobre a pulverização e tudo aquilo que envolve dentro do equipamento, né? Uma manutenção, uma prevenção, enfim, e ele tem que ter esse olho crítico e sensibilidade de olhar a pulverização e entender, tá boa, tá ruim, tá ventando muito, vou parar, tá escorrendo muito, o que tá acontecendo? Ou seja, uma aplicação em citros que escorre muito por fora, com baixa penetração, isso é ruim. Então a gente tenta, porque é o seguinte, todo ser humano é passivo de erro. Mas, quando você pega uma linha de trabalho como os operadores de pulverização e o preparador de calda, por exemplo, eu sempre falo que eles entram no piloto automático. E aí esse piloto automático acaba deixando os pequenos detalhes passar despercebido. Vamos voltar um pouco, vamos mexer parte por parte com isso. Vamos Primeira coisa, você acabou de me dizer o seguinte, o mesmo equipamento, se ele for utilizado em culturas diferentes, ele pode ser utilizado em culturas diferentes, desde que esteja equilibrado para aquela cultura. E aí que nós vamos entender. Como é que eu operadora de um equipamento desse, eu comecei a mexer com esse equipamento, quais são os primeiros cuidados que eu tenho que ter? Vamos primeiro falar do equipamento e depois vamos falar do que vai dentro do equipamento? Sim. Então vamos falar do equipamento primeiro. Primeira coisa, todo o processo de pulverização começa no preparo de calda, por exemplo. Então, a primeira coisa é qualidade de água. Né? Essa água, qual é o pH, qual é a dureza dessa água? Isso tem que ser passado para o operador, é uma informação que tem que vir do superior a ele. Mas o operador tem que saber
entender a medição de um pH e usar de acordo um adjuvante, por exemplo. Começa aí. Depois, entender sobre alguns produtos, como pré-diluição ou não, né? Alguns produtos moléculas que são incompatíveis, que não se conversam, a gente insiste em pôr no tanque e cria aquele emplastamento. Então, assim, sequência de produto no tanque. Primeiro lá o WG, depois o pó molhável, depois o dry, depois a emulsão, enfim. Essa é a primeira parte. A partir daí, ele tem que entender sobre filtragem, tá? Limpeza de filtro, manutenção. Ele tem que entender sobre comando, que é onde você tem o manômetro, ou às vezes comandos elétricos, ou às vezes até controladores de vazão. Isso precisa ser feito reciclagens para essa pessoa, tá? Depois você tem a parte de agitação, se a agitação está suficiente, terminou a aplicação, porque é o seguinte, quer saber se o teu equipamento tem agitação? Aplica cobre. Se não tiver agitação, a primeira rua fica azul, né? A primeira parte, ou seja, porque a boca de sucção do tanque está embaixo, cobre é extremamente pesado, vai para o fundo. Se não tiver agitação, a primeira linha você joga muito mais produto que no final. Você joga água com residual. E esse olho crítico tem que estar no operador. Sobrou produto no fundo do tanque no final da aplicação. Isso é um olho crítico. Falar, tá sobrando produto. Se tá sobrando, não aplicou. Né? Então, você começa a entender os detalhes. Esse processo todo dentro de um equipamento, eu imagino que também, quando você fala aí de manutenção e tudo, esse resíduo e tudo mais, ele deve causar, se não tiver a manutenção correta, um monte de problema ali. Com certeza, com certeza. Para você ter uma ideia, se você deixar um residual no fundo do tanque e ele de repente secar, ele pode deixar uma crosta que em algum momento pode ser puxado, succionado pelo sistema e aí começar a comprometer todo o sistema de pulverização, mais os filtros, mais os bicos. Porque eu sempre falo o seguinte, bico não é feito para entupir, é ponta de pulverização. Se estiver entupindo, o teu problema não é ali, é para trás. E muitas vezes esse resíduo, essa crosta que é liberada, vai e você começa a diminuir rendimento operacional. Para você ter uma noção, se o pulverizador tiver 52 bicos, né, um autopropelido, e para o cara parar, descer e limpar um bico, ele demora em torno de 5 minutos, tá? Quando rápido. Se entupir 10 bicos num dia, ele perdeu 50 minutos limpando ponta de pulverização. Então o rendimento operacional vai lá embaixo. E quando a gente não tem um equilíbrio no equipamento, essas 10 pontas de pulverização que vão ser entupidas, é muito maior esse número. Né? Então a gente começa a entender sobre rendimento operacional. Né? Muitas vezes o cara ainda vai lá para limpar a ponta de pulverização, usa EPI, só que a hora que ele vai limpar a ponta ou desmontar ela com aquela luva de nitrílica, ele não consegue. E ele vai meter a mão mesmo. E a gente sabe disso. Então começa a ter os problemas assim, aparecendo. Então a gente tenta, quando nos treinamentos, a mitigar e direcionar o trabalho de maneira correta. Como eles têm que fazer. O que é um equilíbrio de um equipamento? Né? A gente fala que filtragem tem uma sequência correta e lógica. Né? Agitação, sequência de produto no tanque. O equipamento ele tem partes específicas que tem que ser entendida pelo operador. Essa é a grande sacada. E no treinamento a gente tenta passar essas informações. Tá? Porque é o seguinte, muitas vezes o operador é cobrado, mas ninguém deu informação para ele. A partir do momento que você leva esse treinamento, eu tenho fazendas, por exemplo, que eu faço todo ano, chamado reciclagem, já faz 6, 7 anos. Né? Esse treinamento. Exato. Agora, como é que você cobra de alguém se você não deu a informação? Agora, claro. A partir do momento que você deu um treinamento, que recebe um certificado, opa, mudou. Agora eu posso passar a te cobrar. Né? Claro. Não pode dizer que não sabia. Então, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido aí. Tá? Bom, o equipamento é extremamente importante que esteja, enfim, que haja conhecimento, então, em cima dele e que ele seja
utilizado da forma correta, que ele seja limpado da forma correta, Sim. até porque 50 e quantos bicos? 52? 52, tem equipamento que tem até mais, né? Então, São deve os ser altos propelidos aí. E aí, precisa trocar um bico desse, multiplica e a coisa só vai isso aí, indo aqui, né? É isso aí. Certo. Bom, mas também é o que você disse, se não tiver a informação, também não tem como cobrar um negócio que Não, você não é tem como injusto, fazer. seria Exato. injusto. E aí, então, o que vai dentro, né? Como é que a gente... Vamos começar a falar dessa cauda. A gente hoje consegue, dentro do mercado, você consegue fazer a receita certa da cauda para a propriedade, Sim. mas ela muda de acordo com vários fatores. Vários fatores regionais, porque se a água é tirada de poço artesiano, se é uma água tirada de um açude, se é de mina, né? Tudo isso muda a característica da água. Então começa precisa entender da água. Na qualidade da água. A gente precisa, porque eu sempre falo o seguinte, nós precisamos entender água para poder entender cauda. E eu tenho apanhado muito, num bom modo de dizer, porque, por exemplo, adjuvante é um acondicionador de água, ok? Ok. Então, o que eu tenho visto no mercado é que criou-se uma receita de bolo fantasiosa. Porque assim, se você perguntar para qualquer pessoa que tenha um adjuvante no mercado, e o produtor pergunta para o representante ou para o vendedor da loja, do balcão, e fala qual é a dose. Criou-se um mito, 30 ml para 100 litros d'água, 50 ml para 100 litros d'água. O que eu tenho falado muito é quem falou. Como é que você criva que é 30 ml? Você foi lá testar a água dele? Você conhece o pH da água? Você sabe de onde ele tira essa água? Você sabe se essa água tem cátions, né? Se tem cálcio, se tem ferro, se tem magnésio, se tem zinco. Como que você criva que é 30 ou 50 ml por 100 litros d'água? E então, isso também muda de acordo com o adjuvante. Muda de acordo com o adjuvante, muda de acordo com a região, né? Eu tive no sul agora, onde um cliente tinha água em 5. Ele não precisa de um redutor de pH. E tem mais uma coisa ainda. Aí muda o adjuvante que ele vai comprar. Exato. Então, criou-se essa ideia de dose que eu estou batendo muito contra. A gente tem que entender a água para entender cauda. Então, assim, a gente tem... Se você pensar num fungicida inseticida, a melhor pH de cauda, para a gente chama de não degradação de moléculas, fica entre torno de 5 e 6. 5, 5,5 é o ideal, tá? Como é que eu sei que é 30 ml e vai me deixar a cauda a 5? Não sei, eu tenho que conhecer a água. E definir a dose de acordo com os produtos que eu vou colocar para equilibrar essa água em pH 5. Né? E como eu estava dizendo, no sul o cliente estava usando, a água dele é 5, ele estava usando um redutor de pH. Um adjuvante com redutor de pH. Ele estava com o pH perfeito. Perfeito. Ele foi lá e colocou um redutor de pH. Ele estava trabalhando com fungicida e inseticida a 3,5. Onde o fungicida e inseticida vai ter problema na eficiência. E aí o culpado é o produto. É o primeiro culpado. Não, o produto não funciona. E o problema está tão mais simples. E o problema é muito mais simples do que ele imagina. Né? Então, a primeira coisa que eu digo, conhecer a água para conhecer cauda. Definir dose correta de um bom adjuvante. E aí, tem adjuvantes e adjuvantes. Também outra coisa que a gente acabou fazendo, acho que se não somos os únicos, somos o pioneiro, foi a gente pegar a nossa linha de adjuvantes e fazer um trabalho dentro do Instituto Agronômico de Campinas, onde foi feito um desenvolvimento de metodologia de estudo de função, foi aplicada essa metodologia e saiu um laudo. Né? Então, porque a gente começou a ver tanto produto no mercado milagroso, com 10 funções, 8 funções, e a gente sabe que não consegue fazer isso. Né? A gente fala que um bom adjuvante com funções específicas, no máximo aí 4 funções diretas. Às vezes você tem mais 2 funções que são indiretas. Por uma ação aconteceu uma reação. Né? Mas, então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E o pessoal está comprando gato por lebre, comprando, por exemplo, se você olhar na Embrapa lá, você vai ver que tudo aquilo que melhora a característica de uma água pode ser chamado adjuvante. Porém, quando a gente fala adjuvante na área agrícola,
A gente fala das ações de um adjuvante, que é sequestro de cátions, redução de pH, tamponamento, tem um anti-espuma, um bom surfactante. Isso é um adjuvante pra gente na área agrícola. E tem gente que está comprando óleo essencial de laranja, o limoneno, que estão sendo vendidos no mercado como adjuvante. E ele não é. Ele tem uma função que é adesivante. Simplesmente isso. Né? Ele melhora a característica na adesivação. E ainda digo mais, corre o risco ainda de ter queima por efeito lupa. Porque como ele adesiva, mas ele não espalha, dependendo da espessura da lâmina desse óleo na folha ou na fruta, com a incidência do sol, cria-se um efeito lupa. Um efeito... E queima e o pessoal não sabe o porquê que está queimando. Então, assim, Babi, é muito detalhe, mas a gente tem que estar atento. Então, o manejo, na verdade, ele tem que ser... A primeira coisa que o produtor, após entender, né, saber a qualidade da água que ele tem ali, sim, ele vai colocar essas características para o técnico de aplicação ali. Sim. E a partir daí vai se iniciar o processo da cauda. Exato, exato. Bom. Mas meça pH da cauda também. E finalizado sim, para você saber se você chegou no... Porque alguns produtos sobe, né, o pH da cauda. Quando um adjuvante tem um efeito bom, tamponamento bom, é difícil. Tem um ponto de saturação, lógico. Mas geralmente não mexe, o pH fica estável. Mas mesmo assim, meça o pH da cauda depois. Às vezes, o teu adjuvante que você pôs foi não insuficiente a dose, ou às vezes foi muito acima. Então você começa a equilibrar a cauda. E aí você começa a ter mais sucesso no aspecto dos produtos, né? Em relação ao ativo, né? Certo. Então, é assim que funciona. Aí existem outros fatores também. Sim. Que, então, colocamos... Vou te dizer no abastecimento, desculpa você perguntar. Vamos lá. Por exemplo, muitas vezes eu vou ministrar o treinamento para os operadores, eu sempre pergunto. Bom, parei ali para abastecer. Qual é a tua sequência? Quanto você põe de água no tanque para colocar o adjuvante? Aí ele diz assim, bom, eu coloco ali 1/4 ali, o tanque de 2.000 eu ponho uns 500 litros, tá? Coloco o adjuvante, deixo lá agitando um pouquinho, depois começo a colocar os produtos, depois completa com água. A segunda água você não tratou. Concorda? Acabou com a cauda. Acabou com a cauda. Jogou dinheiro fora. Ele só tratou 500 litros. Então, as ações que um bom adjuvante pode trazer de benefício se perderam nos outros 1.500 litros que ele pôs de água, sem tratar. Então, eu sempre falo, não, gente, enche o tanque ao máximo. Coloca o adjuvante. Lembre-se, o adjuvante é um condicionador de água. Então, quanto mais água ele trabalhar, melhor a característica da cauda no final. Então, eu sempre falo, coloque o máximo, coloca o adjuvante, deixa ali agitando 1-2 minutos, para que ele incorpore a água, trabalhe a água com sequestro de cátion, redução do pH e tamponamento, anti-espuma, molécula astringente, enfim. Depois coloca o resto da água, mas esse mínimo de água que você entrou, não tem problema, porque a grande volume já foi tratado. Então, mas a gente vê muito erro, né? Então a gente tenta levar essas informações para o operador e muita gente, depois que para pensar, fala, poxa vida, não tinha me atinado a isso, né? Então... E aí, depois que coloca o adjuvante, você vai colocando os outros produtos. Quem que entra por último nessa jogada? Para mim, não. Na nossa tabela de sequência que nós fizemos dentro do laboratório, foliar e o ácido bórico, sempre por último. E por quê? Por causa seguinte, porque nós temos um bom sequestrante, um bom adjuvante, você tem um poder de sequestro muito grande para anular os cátions, né, os trivalentes ali que tem na água. Se você colocar o foliar primeiro, ele é um cálcio, um magnésio, um ferro, que tem às vezes uma composição de cálcio mais magnésio, cálcio e boro, ele vai sequestrar uma parte desse produto. Então por isso no último, por quê? Porque as ações sequestrantes já aconteceram lá no início. Então aí a cauda já está estabilizada e aí sim você não tem esse problema de diminuir talvez a efetividade do ativo.
Quanta gente será que está ouvindo isso falando, Jesus Cristo, o que eu fiz errado até hoje? Mas eu também fazia, tá? Eu tenho que ser o primeiro a falar. Eu sempre pus folhear primeiro, tá? Depois de muito tempo que a gente foi descobrindo. Então, hoje eu dou a dica pro pessoal. Santa ciência, Santa né? ciência. Graças a Deus existem estudiosos aí. Né? Porque nada mais... eu só pego o que está sendo estudado e levo as informações para o campo. Né? Eu não sou um grande estudioso, mas existem pessoas que são, como o Hamilton Ramos, né, que hoje o professor tomou massa lá atrás, o Luiz César Pio, né, que para mim é um grande professor, comecei com ele, então ainda bem que tem esses homens. Aprendi. Aprendemos ainda, tá? Então. Porque ainda tem muita coisa acontecendo, né? Você vê aí as novas tendências de aplicação de drone, né? Nós estamos fazendo bastante trabalho aí tem muita gente pesquisando e fazendo testes ainda, porque ainda é uma realidade muito nova e um pouco ainda obscura. A tecnologia ainda não está tão... Não tá. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte, os drones ainda tem muito que melhorar, mas principalmente o operador do drone, ele é um operador de drone. O que ele conhece sobre pulverizador? Sobre pulverização? Qual que é o nicho dele? Qual que é o mínimo de conhecimento de pulverização que ele tem? Outra profissão que está sendo formada no mercado, hein? Tá sendo. E precisa... Eu sempre falo, pô, se a pessoa fosse um especialista em pulverização e fosse pro drone, pô, seria o melhor dos mundos. Mas tem muita gente que está indo pro drone, ele é um bom piloto de drone, mas o quanto ele conhece sobre pulverização? Interrogação. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação, os produtores têm que ter essa preocupação, porque tem muita coisa funcionando, mas tem muita coisa dando errada. Tá? Tem que... tem que ter um equilíbrio aí. Muita gente fala sobre baixo volume, ultra baixo volume. Cuidado. Acho que é muito novo ainda pra gente cair de cabeça aí, sei lá. Isso é uma opinião minha, tá? Eu sou bem conservador. Eu adoro aplicação terrestre, que você tem muito mais controle das variáveis. Né? Num drone, se dá aérea, de avião, a gente já não consegue controlar algumas variáveis, como posicionamento de vento, enfim, você imagina num drone, né? Que é muito novo. Então... ainda tem muito a ser estudado, né? Eu acho que tem. Estão vindo coisas novas aí, mas por enquanto ainda está bem complicado. E quando a gente fala de velocidade de aplicação... essas variáveis... São extremamente importantes, Babi. Principalmente, por exemplo, em culturas perenes, né? Onde os alvos são em copa, né? Por exemplo, citricultura. Você pega abacate, por exemplo, tamanho de folha, tamanho de fruto. Você pega manga, né? É uma copa extremamente fechada. Café. Imagina você conseguir penetrar a gota até o tronco do café, né? No bacheiro, onde dá o bicho mineiro, que dá atrás da folha. Então você tem que ultrapassar a planta para pegar a parte inferior da folha ali, né? A parte de trás, na outra frente de copa. Então, assim, porque é o seguinte, eu sempre falo que o pulverizador, o atomizador que a gente chama, que é um pulverizador onde a gota é uma gota de arraste, uma cortina de arraste, porque todo pulverizador que tem mais de uma ponta de pulverização é para se formar uma cortina. Sim. E existe a cortina de lançada, que são os pulverizadores de barra, e você tem os cortinas de arraste, né, que são aqueles que o vento arrasta a gota. Aquele ventilador que arrasta a gota, ele tem 3 papéis, na realidade. Ele arrasta a gota, ele movimenta o perfil de folha, né, a parte foliar, os ramos, e ele tem que dar tempo de algumas aplicações, por exemplo, uma leprose na citricultura, de empurrar aquele ar seco que está dentro da planta e colocar um ar saturado em gota, ok? Se eu andar muito rápido, eu arrasto essa gota, eu dou uma mexida na folha, mas não empurra esse ar seco. Entendeu? Então você tem uma penetração pior, você tem uma cobertura interna insuficiente. Quando você faz uma velocidade que você dá tempo de fazer os 3 papéis, eu sempre falo que é muito legal, porque quando você volta na outra rua, o que você fez com aquele centro de planta? Você aumentou a umidade e baixou a temperatura. É aí que você vai fazer a grande cobertura interna. Então a velocidade está diretamente ligada a isso. Mas eles reclamam. Reclamam que fala que vai perder tempo.
Vamos tentar equilibrar esse pulverizador em relação ao volume de calda por hectare? Às vezes, a gente consegue. Eu vou em clientes aí que estão jogando 5 mil litros por hectare nos citros, que eu acho uma loucura. A água hoje é um bem precioso. Enquanto aqui na nossa região, aqui, nós estamos jogando 2 mil. Né? Mesmo assim é muita água, mas ainda está dentro de um volume plausível. Desculpa. Então, eu acho que tudo é ponto de equilíbrio. Né? Eu acho a velocidade está diretamente ligada à velocidade. Né? O volume de calda versus velocidade está diretamente ligado. Isso também numa soja. Mas tudo bem, mas no Mato Grosso a gente consegue. Pra você ter uma ideia, os equipamentos do Mato Grosso, os autopropelidos de lá, enquanto aqui em São Paulo o equipamento vem com espaçamento entre pontas de pulverização de 50, a não ser que seja um cliente que tenha mais, um pouco tecnificado, no Mato Grosso, Rondonópolis ali, o pessoal, as máquinas, já vão com 35 de espaçamento. Pô, mas por quê? Porque lá eles querem fazer um volume de 50 litros por hectare a 20 km por hora, porque o chão lá é plano, ele dá essa condição. Anda. E o melhor bico, a melhor ponta de pulverização para essa situação, chama-se cone vazio. Eu sou apaixonado nele. Existem outras pontas boas, duplo lex e tal. Mas o cone vazio é uma ponta que produz gotas em grande quantidade. A população de gota dele é muito grande. Só que o ângulo dele de abertura é no máximo de 90. Hoje, hein? Alguns anos atrás era o máximo de 80, que era o TXA da Tijet. E hoje, a Magnum lançou um de 90. Mas olha lá, se eu tiver espaçamento de 50 com um ângulo de 90, como ele não tem energia nessa gota, é uma gota, vou chamar, boba, sem energia nenhuma, mas uma grande população, primeiro ventinho que der ali de 6, 7, 8 km por hora vai dar deriva. A tendência do operador é baixar a barra. Quando ele abaixa a barra, ele perde cruzamento. Ele trata em faixa. Se for um herbicida, daí uma semana você vai ver aquele bigodão verde, né? Mas fungicida e inseticida a gente não enxerga. Por isso do espaçamento já 35. Porque aí a gente consegue trabalhar com a barra mais baixa, mantendo o cruzamento. Então você vê, o Mato Grosso já está um passo à frente nessa tecnificação e conseguem fazer 50, 70 litros por hectare em fungicida, em soja, com alto rendimento e alto controle. Né? Mas volto a dizer, tudo é equilíbrio. Tá? Por exemplo, de secação com baixo volume, eu sou a pleno favor. Por quê? É um produto sistêmico, gente. Nós não precisamos de grande penetração, nós não precisamos de grande cobertura, precisamos de uma mínima de cobertura. Quando você fala em fungicida, você precisa controlar uma ferrugem na soja, tá no bacheiro, lá embaixo. Quando a soja fecha, cara, é um alvo extremamente complicado. Então, será que a velocidade, às vezes, você perdeu um pouquinho do rendimento, mas resolveu o teu problema da ferrugem? Tem que pôr na balança. Você quer só rendimento operacional ou você quer controle? Eu acredito que todo produtor fala, não, eu quero controle. Né? Então começa a olhar as variáveis que você pode mexer, que você tem controle. Porque, por exemplo, uma evaporação você não tem, é uma variável que você não controla. Uma deriva é uma variável que você não controla. Você pode até melhorar um pouco, mitigar um pouco, mas não controla. Escorrimento, você também não controla. Agora a velocidade você controla. Né? Pressão você controla, tamanho de gota. Eu ia te perguntar isso. Você controla também, controla, né? Existem pontas de pulverização hoje extremamente versáteis, né? Onde início de pressão te dá uma gota grossa, no meio de pressão uma gota média, no final de pressão gota fina. Você tem 3 gotas na mesma ponta. E existem pontas hoje específicas que só produzem um tamanho de gota. Você altera a pressão, altera a velocidade, a gota é a mesma. Isso é o caso de um cone vazio. Não é qualquer cone vazio, tá? Tá. Digamos, deixar bem claro. Existem cones vazios e cones vazios. Tá? Existem algumas marcas melhores, já com mais histórico de mercado. Eu sou fã da Tijet, não posso negar isso. Também gosto da Magnum, né? Que são as duas, acho que custo-benefício e que eu conheço muito bem e confio. Por isso que eu sempre indico as duas como opção. Tá? Mas existe um lançamento da Jacto agora, que vou fazer alguns testes, que é o JC, né? Que é um cone vazio também, mais ou menos nos padrões aí, pelo que eu entendi, dessas duas pontas que eu falei. Mas como que você me fala que você não é estudioso, Márcio? Pelo amor de Deus, uai. A gente faz teste a campo.
teste a campo. Mas eu não anoto nada, não publico nada. Eu só vou porque em algum momento eu vou ter que indicar para alguém. Claro. Para indicar eu tenho que conhecer, entendeu? Eu tenho que ter, na realidade, confiança. Confiado. Se eu confio na ponta... Mas o que você está fazendo é Direciono. exatamente isso. É juntando a ciência com o campo e fazendo Exato. o que tem que ser feito. É Isso. por aí. É isso aí. É por aí. Você sabe que nós conversamos aqui, já deu o nosso tempo, mas você não vai embora, porque Tá eu bom. vou fazer, pela primeira vez, vou fazer 2 programas em continuidade do nosso papo. Então, você Legal. que está assistindo a gente, na próxima segunda-feira você tem a continuidade desse programa. Eu espero você 3 horas da tarde na plataforma do Notícias Agrícolas com o saque para continuar esse papo com o Márcio.